Olá! Hoje iremos conversar sobre como motivar as pessoas para que elas tragam o máximo resultado possível e a máxima performance dentro de uma organização. Eu sinceramente acredito que este conteúdo possa ser um dos mais importantes para você como um líder. Por que eu falo isso? Porque simplesmente sua capacidade de motivar o seu time e aumentar o nível de desempenho das pessoas fará com que você consiga se tornar mais produtivo e mais valioso para a sua organização. Meu nome é Vilela da Mata. Bem-vindo ao nosso programa de Liderança e Sucesso. Antes de começarmos a tratar desse assunto, um recado importante para você. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos, dê já o seu like e, se possível, compartilhe este vídeo com alguém que possa usufruir de todo esse conhecimento. Vamos lá! Por muitos anos, eu estudei este conceito de motivação e liderança. Acabei entendendo que a palavra mais importante na liderança chama-se contribuição. Nesse sentido, fique sempre com uma pergunta em mente: como eu posso contribuir mais com as pessoas? Uma das maneiras para contribuir mais com as pessoas é fazendo com que elas se tornem mais motivadas para fazer o que elas devem fazer. Perceba uma coisa importante: seu papel como líder é fazer as coisas através de outras pessoas. Se você conseguir motivar as pessoas a uma performance em um nível superior, você estará aumentando drasticamente o seu valor como um profissional, como um líder. Falo isso simplesmente porque os seus resultados irão aumentar. Ao motivar as pessoas de maneira contínua e correta, você irá contribuir para que as pessoas aumentem os seus resultados e a empresa irá atingir níveis superiores de resultado. Esse tema de motivação individual tem sido estudado e pesquisado por muitos anos. Hoje, nós sabemos mais sobre como a estrutura mental funciona para que as pessoas queiram dar o seu melhor do que sabíamos no passado. Por isso, entender como e por que as pessoas fazem o que fazem é essencial para a sua eficiência como um grande executivo. Na verdade, é essencial para a sua eficiência como pessoa, como um profissional. Neste nosso encontro, você irá aprender os mais populares, poderosos e eficazes métodos e ferramentas de motivação. E o principal, como é possível aplicar esses conceitos com as pessoas que você trabalha e com você mesmo para atingir as metas pessoais e profissionais que você tem no seu futuro. Minha pergunta: por que as pessoas fazem o que fazem? Então, vamos começar falando de um dos maiores estudos do século XX, chamado da hierarquia de Maslow. Abraham Maslow foi psicólogo e psicoterapeuta. Nos anos 30 e 40, os psicólogos e psicoterapeutas focavam em doenças mentais para entender as pessoas que estavam tendo problemas profissionais e realmente precisavam de algum tipo de orientação profissional. O que eles buscavam? Buscavam entender o comportamento negativo de um profissional dentro das organizações. Tudo que os psicólogos aprendiam nas escolas de psicologia era sobre doenças mentais. Por isso, Maslow fez um grande avanço no final dos anos 40. Ele virou todo o estudo da psicologia de cabeça para baixo. Maslow começou a estudar pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas positivas, pessoas que estavam animadas com as suas vidas e se sentiam muito bem com elas mesmas. Ou seja, ao invés de estudar pessoas que estavam muito mal, ele começou a estudar pessoas que estavam muito bem para tentar descobrir quais eram os fatores que essas pessoas tinham em comum. Ele estava buscando o que chamamos de denominadores comuns do sucesso e do desempenho. Ele começou tudo isso com uma pergunta muito simples: como você se sente em relação à sua vida?
Depois, ele começou a fazer outras perguntas para as pessoas que eram consideradas felizes e positivas. Como você se sente sobre várias partes da sua vida e por quê? Claro que ele entrevistou um enorme número de pessoas, incluindo pessoas que estavam infelizes, estressadas, preocupadas, inseguras, mas ele focou forte nas pessoas positivas e ele descobriu que pessoas que se sentiam muito bem com as suas vidas tinham atitudes muito diferentes comparadas às pessoas que não se sentiam muito bem. Uma descoberta interessante que ele fez foi que as pessoas são motivadas por diferentes fatores, tanto os fatores positivos quanto os fatores negativos. Com esses fatores, ele criou o que conhecemos hoje como pirâmide de Maslow, a pirâmide de motivação de Maslow. Para entender mais sobre esse assunto, imagine um triângulo que contenha 5 níveis, onde cada nível inferior tem que ser satisfeito até determinado ponto antes que uma pessoa comece a pensar no próximo nível superior. Na base da pirâmide ou do triângulo encontra-se o primeiro nível, que é chamado de necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas são chamadas assim porque são necessidades para que uma pessoa fique viva. Se você caísse de um barco no meio de um oceano e tivesse que lutar para ficar flutuando, concorda comigo que você não iria conseguir pensar em mais nada? Você não iria conseguir pensar em coisas simplistas do tipo que filme você iria assistir à noite, o que você iria jantar, o passeio que você iria fazer no final de semana. A questão da sobrevivência física faz com que a pessoa não consiga se preocupar com mais nada. O ponto é o seguinte: a maioria das pessoas hoje em dia estão sobrevivendo razoavelmente bem. Porém, se por qualquer motivo a vida dessas pessoas fossem ameaçadas, elas iriam começar a se preocupar com uma única coisa: sobrevivência fisiológica. O segundo nível superior da pirâmide é o que chamamos de necessidade de segurança. Uma vez que a pessoa sabe que sua sobrevivência está garantida, a próxima preocupação é com a sua segurança. Segurança física, proteção do frio, do calor, dos perigos da sociedade. Nesse nível também estão relacionados questões de seguranças emocionais, financeiras e interpessoais. Mais uma vez, se a segurança de qualquer pessoa estiver ameaçada, ela não irá conseguir pensar em mais nada. Ela irá ficar totalmente preocupada com esta questão chamada segurança. É interessante que essas duas necessidades que eu acabei de mencionar são chamadas de necessidades básicas. Até que elas não sejam satisfeitas, uma pessoa não irá conseguir pensar em mais nada em sua vida, apenas em segurança e proteção fisiológica. Um exemplo de segurança: uma pessoa pode perder o emprego e fica sem dinheiro, pode ficar tão preocupada que somente irá pensar em segurança e sobrevivência. Uma pessoa que não esteja feliz com o término de um relacionamento, ela pode ficar muito preocupada com a segurança emocional. O ponto-chave aqui é o seguinte: as duas necessidades devem ser supridas para que uma pessoa possa evoluir para um nível mais alto de motivação e ação. A terceira necessidade da hierarquia de Maslow é chamada de necessidades sociais. Todo ser humano tem uma necessidade profunda de pertencer. Precisam fazer parte de algo, fazer parte de uma comunidade, precisam interagir com as pessoas. Fazer parte de um ambiente de trabalho ou de uma empresa, fazer parte de uma igreja ou de um partido político, enfim, precisam da interação com o outro. Este assunto é tão importante que na prisão a punição mais cruel ou mais difícil que se pode aplicar a alguém é a solitária, para que ela tenha a sensação de não fazer parte de qualquer grupo ou sociedade. Quando uma pessoa está na solitária, ela somente consegue pensar em sair do confinamento. Somente consegue pensar em como voltar a interagir com outras pessoas. O curioso é que, mesmo que essas interações sejam ruins, mesmo que sejam difíceis, as pessoas realmente precisam de ter interações. Lembre-se, a necessidade social também faz parte das necessidades básicas de um ser humano.
Então, ou seja, já são 3 necessidades básicas, fisiológicas, as necessidades de segurança e as necessidades sociais. Portanto, até que as pessoas não se sintam seguras quanto à sobrevivência, seguras emocionalmente, fisicamente, financeiramente, sintam que tem pessoas ao seu redor e com quem possam se relacionar, elas não irão conseguir pensar em mais nada em suas vidas. Elas irão apenas se preocupar com esses 3 assuntos. O 4º nível é o chamado de autoestima ou necessidades motivacionais. Nesse nível, as pessoas se sentem bem com elas mesmas, querem se sentir felizes com elas. Essas pessoas possuem uma autoimagem positiva, apreciam o que fazem e apreciam o seu trabalho. E o melhor, recebem reforços positivos dos outros o tempo todo. Um detalhe: como algumas pessoas possuem problemas em suas infâncias, onde suas necessidades de estima são supridas pelos seus pais, elas acabam tendo grandes problemas neste nível. Essas pessoas acabam precisando de reafirmações positivas o tempo todo. Precisam ouvir constantemente que estão indo bem. Para essas pessoas, você pode falar que elas fizeram um ótimo trabalho na segunda-feira, que são muito boas na terça, mas se não falar na 4ª e 5ª, na 6ª, elas podem ficar deprimidas e inseguras. Essas pessoas precisam se sentir valiosas, importantes e respeitadas pelos outros o tempo todo. Um dos trabalhos de um líder é alimentar constantemente essas necessidades de estima das pessoas, ou seja, falar para as pessoas que compõem o seu time que elas estão fazendo um ótimo trabalho, que elas são boas. Por quê? Para que elas se sintam confortáveis e seguras para fazer as suas atividades profissionais. Pessoas que se sentem valorizadas e dignas têm um desempenho muito melhor do que as pessoas que são inseguras consigo mesmas. Um exemplo: se um líder fica nervoso ou se irrita com uma pessoa, principalmente se a economia estiver ruim e o desemprego estiver alto, essa pessoa não irá conseguir pensar em mais nada. Eu posso perder o meu emprego e passar por dificuldades de segurança, por dificuldades físicas ou até sociais. Lembre-se dos 3 primeiros níveis. Ou seja, quando uma pessoa começa a pensar em perder o emprego, ela volta para a questão das necessidades básicas de sobrevivência. Ela fica totalmente abalada no nível motivacional. Acaba não produzindo de forma satisfatória e acaba tendo uma baixa performance. Acaba entrando em um verdadeiro espiral negativo. Em outras palavras, quanto menos produzem, mais acabam tendo feedbacks negativos, mais inseguras ficam, mais pensam no nível de segurança e sobrevivência e menos em como se tornar um profissional melhor e se socializar melhor com as pessoas à sua volta. Um dos seus papéis como líder é fazer com que as pessoas se sintam melhores com elas mesmas. Tudo que você fizer para que as pessoas se sintam melhores com elas mesmas irá fazer com que elas acabem tendo um desempenho melhor. Ou seja, desempenho e autoestima possuem uma relação direta com a performance. O que nos leva ao próximo nível. Uma vez que esses 4 níveis, as 4 necessidades já foram resolvidas, o próximo nível é a realização pessoal. A realização pessoal no trabalho original de Maslow era o nível mais alto que uma pessoa poderia atingir. Era o ponto onde uma pessoa iria se sentir que ela estava se tornando tudo o que ela poderia ser capaz de ser. Guarde isso. Cada pessoa possui dentro de si um desejo intenso de atingir o máximo potencial, de utilizar todas as suas qualidades, características, suas competências, seus talentos na potencialidade máxima. Para que isso possa acontecer, basta eliminar todos os fatores não motivacionais que estão impedindo as pessoas de buscarem por suas realizações. Acredite em mim, quando você for capaz de chegar nesse nível, as pessoas irão florescer e dar o seu melhor. Esse conceito serve para mim, para você, para uma empresa ou até mesmo para uma nação. Um bom exemplo a ser citado é a China. A China criou um ambiente de empreendedorismo onde cada vez mais pessoas
podem realizar seu potencial e cada vez mais pessoas estão se tornando empreendedoras. Essas pessoas estão se tornando cada vez mais ambiciosas e agressivas, estão conseguindo estabelecer grandes metas, estão conseguindo construir grandes empresas, simplesmente porque tudo que as impedia de realizar o seu potencial máximo foram removidos. Em todas as organizações temos o que é chamado de high performers. Os high performers são um grupo especial de pessoas que superam todos os outros, conseguem resultados incríveis, são os principais vendedores, os principais gerentes, algumas vezes são os principais pesquisadores em desenvolvimento de produtos, são pessoas que estão no nível de realização pessoal. São pessoas que realmente gostam de si mesmas, amam seus trabalhos, amam o que fazem, se sentem totalmente desafiadas em suas atividades profissionais. Quando vão trabalhar, pensam no trabalho o tempo todo e quando não estão trabalhando, ou seja, fora do seu trabalho, do ambiente de trabalho, continuam pensando em suas atividades profissionais o tempo todo. Essas pessoas ficam felizes quando sentem que aquilo que estão fazendo permite que elas se tornem melhores a cada dia. Apenas a critério de curiosidade. Alguns anos depois, Maslow fez mais alguns trabalhos e descobriu 2 níveis acima da realização pessoal. Então agora vamos pensar um pouquinho mais na evolução da teoria dele. As pessoas são motivadas pela beleza. São motivadas não só pela beleza física, mas também pela beleza da natureza, pela beleza da música, pela beleza da arte, da poesia, dos filmes. De forma que a beleza se torna um grande estímulo para as pessoas que alcançaram altos níveis de realização pessoal. É por isso que as pessoas assistem óperas, colecionam obras de arte, adoram ir a museus. Elas conseguem amar a beleza porque se encontram em um nível de realização elevado. A maior das motivações que Maslow descobriu é a busca pela verdade. A verdade é a maior das motivações para uma pessoa completamente desenvolvida. Por exemplo, algumas pessoas adoram estudar filosofia, religião, metafísica, gostam de aprender sempre mais sobre os mistérios da vida. Em toda sociedade desenvolvida, em toda sociedade que atinge altos níveis de criação, você irá encontrar grupos de pessoas que começam a focar na busca pela verdade. Essas pessoas estão motivadas para compensar suas falhas de virtude e cumprir todo o seu potencial. Os melhores desempenhos ocorrem quando as necessidades menores são completamente supridas e as pessoas podem focar em necessidades de maior prioridade, especialmente no trabalho. Segue algumas perguntas para reflexão sobre como motivar as pessoas. Número 1. Como conseguir que as pessoas façam o que você quer? Em termos de estrutura psicológica motivacional, pense sobre isso. Número 2. Quais são as partes mais importantes da pirâmide de Maslow? Lembre-se das necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e de realização pessoal. E número 3, por que certas pessoas atuam tão bem em qualquer organização com base na hierarquia das necessidades de Maslow? Agora que já falamos sobre a hierarquia motivacional de Maslow, vamos conversar sobre a teoria motivacional de David McClelland. Dr. David McClelland trabalhou na Universidade de Harvard e estudou os fatores motivacionais das pessoas por mais de 40 anos. Eu realmente considero ele um homem brilhante. Ele descobriu que existem 3 tipos de fatores motivacionais que determinam o desempenho ou a performance de um indivíduo. O mais interessante é que esses fatores dependem da personalidade de cada pessoa. Entendendo essa teoria, eu estou certo de que você irá fazer melhores contratações e até mesmo delegar melhores as atividades para os seus colaboradores. Quando eu falo em teoria, algumas pessoas podem achar até chato, alguma coisa acadêmica, difícil de ser aplicada, mas o que eu gosto é de transformar teorias em prática. Estou certo de que você irá adorar esse assunto. Sabe por quê? Porque com este conceito você irá entender que tipo de motivação funciona melhor para cada personalidade humana e irá contribuir muito mais com as pessoas para que elas se tornem mais positivas e felizes no ambiente de trabalho. Então vamos lá.
É simples de entender e colocar em prática. Existem 3 personalidades. A primeira personalidade é a personalidade da pessoa que é mais motivada pela realização pessoal. Esse tipo de personalidade significa que ela é muito mais motivada por realizar tarefas por conta própria. Quem são as pessoas que se encaixam nessa categoria? Exemplo, vendedores. Essas pessoas gostam de trabalhar sozinhas, prospectar, achar leads, apresentar o produto ou serviço, lidar com objeções e fazer a venda. Outros exemplos, pesquisadores, químicos, cientistas, programadores. O desafio aqui é entender que essas pessoas possuem a personalidade de trabalhar por conta própria. Descobriu quem são essas pessoas à sua volta? Se sim, apenas as deixe elas atuarem sozinhas para que elas tenham uma alta performance. O segundo tipo são aqueles que são motivados principalmente pela influência. Essas pessoas gostam de ver o trabalho sendo realizado pelos outros e gostam de exercer influência sobre elas. Essas pessoas gostam de ser instrutores, líderes de equipe, gestores, mentores, executivos. Elas ficam muito felizes e motivadas quando apresentam resultados por meio das outras pessoas. Você sabe o que estou dizendo. Reunindo a equipe, delegando tarefas, supervisionando, certificando-se de que as coisas estão saindo bem. Preste atenção em uma coisa importante. Esse tipo de personalidade é bem diferente de uma personalidade motivada por realização pessoal. Muitos vendedores se saem muito bem em vendas, se tornam grandes vendedores, trabalham duro, fazem muitas vendas, crescem na carreira. Aí então, a empresa pensa, já que este vendedor é excelente, já que ele está performando muito bem, por que não promover esse profissional para um cargo de supervisor ou gerente de vendas? Olha isso. Eles tiram um vendedor de uma área em que ele estava muito feliz atuando sozinho e o transforma em um gerente onde esta pessoa tem que influenciar pessoas. Nesse momento, esse profissional precisa de novas competências e tem que se desenvolver em um novo estilo motivacional de personalidade, onde ele tem que saber encorajar outras pessoas a venderem e esperar que elas tragam os resultados desejados. Veja que interessante. Em um estudo, descobriram que 51% dos gerentes de vendas que são promovidos voltam a fazer vendas e conversar com os seus clientes. Sabe por quê? Porque é a zona de conforto deles, é onde eles se sentem motivados, é onde eles se sentem mais satisfeitos. O terceiro nível de motivação são as pessoas que se sentem mais motivadas pela cooperação. Essas pessoas desejam ser queridas, serem aceitas, trabalhar com uma parte de equipe. É interessante que se você vai conversar com uma pessoa que é motivada por fazer parte de uma equipe, ela sempre irá dizer que o trabalho em equipe é a coisa mais importante do mundo. Para essas pessoas não existe o eu, o que existe é a equipe. Elas acreditam que realmente esta é a real forma de motivação, simplesmente porque as deixam mais felizes e motivadas em fazer parte da equipe. Quando você está entrevistando alguém ou delegando algo para alguém, como você descobre o tipo de personalidade da pessoa? Foi desenvolvida uma técnica para isso e é chamada de técnica de entrevista. Faça a seguinte pergunta para o candidato. Pense no seu passado, especialmente no seu trabalho ou até em sua vida pessoal, e me responda. Quais são as realizações que você mais se orgulha? O que você alcançou na vida e que lhe deixa mais feliz? Quais foram os seus momentos de sucesso? Quando uma pessoa é motivada por realização pessoal, ela irá dizer: eu escalei uma montanha, eu publiquei um livro, eu realizei uma venda. O influenciador, por sua vez, irá dizer: eu reuni uma equipe e conseguimos atingir os resultados esperados da empresa. Uma pessoa que gosta de cooperação, que gosta de trabalhar com os outros, irá dizer: eu cheguei em tal empresa e todas as pessoas começaram a se dar muito bem. Conseguimos obter muitas realizações em conjunto. Fui capaz de criar um time onde fosse capaz que as pessoas se apoiassem para enfrentar os desafios. Deixe-me falar uma coisa importante. Quando for entrevistar alguém ou delegar algo para uma pessoa, lembre-se, as pessoas não mudam seus principais estilos motivacionais. Já que falamos sobre tudo isso, que tipo de indivíduos que você lidera se sentem mais motivados pela realização pessoal?
Que tipo de indivíduos que você lidera se sentem mais motivados por fatores de influência, por trabalhar com outras pessoas para realizar o trabalho, por ser um líder de equipe ou gerente? Que tipo de pessoas que você lidera se sentem mais motivados pela cooperação e pelo bom trabalho com os outros? E por último, que atitude você irá tomar imediatamente como resultado do que você aprendeu sobre esses fatores motivacionais? Antes de finalizar esse conteúdo, eu tenho um pedido para fazer para você. Lembre-se, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber rapidamente tudo o que for lançado aqui nesse canal. Agora compartilhe esse conteúdo para fazer com que esse planeta possa ser um planeta de pessoas melhores, mais felizes e mais positivas. Fez tudo isso? Importante! Deixe seus comentários e perguntas que eu irei responder pessoalmente. Caso tenha alguma sugestão de tema para os nossos próximos vídeos, deixe aqui também registrado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente!